meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes as pessoas, a gente fala do risco, do pecado, da gente não brincar com cobra. Quem brinca com cobra acaba sendo picado. Quem brinca com fogo acaba se queimando. E a gente brinca e as pessoas falam, que é isso, você é extremista demais. A palavra de Deus fala, foge do pecado como se foge de uma serpente. Se dela te aproximares, ela te picará. Na carta aos Hebreus fala para nós, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Vamos voltar um pouquinho. Uma pessoa aceita que aplique nela um vírusinho da AIDS, bem pequenininho, um bem frágilzinho, não aceita. Por quê? Porque ele sabe que não vai ficar daquele tamanhozinho, ele vai crescer, ele vai multiplicar e te levar à morte. Um vírusinho do câncer, aceita? Não aceita. Por que que não aceita? Porque ele vai crescer, ele vai desenvolver e assim você verá que aquele pouquinho parecia nada insignificante, vai te levar à morte. O diabo não nos prende com grandes correntes, mas nos prende com teias de aranha. Você fala que a hora que eu quiser eu saio. A hora que eu quiser eu largo essa bebida. A hora que eu quiser eu largo essas drogas. A hora que eu quiser eu largo essa amante. Então larga para a gente ver se dá conta. Não dá conta, não larga. Fala que larga, mas não dá conta. Você vê aquelas pessoas que estão tontinha ali. Eu só bebo socialmente. Está mais tonta que... bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só bebo socialmente todo dia, quase que o dia inteiro. Olha, eu estou querendo mostrar assim uma realidade de pecado. Que nós temos que tomar cuidado. Sabe, a gente fica brincando e falando, comigo isso não acontece nunca, comigo isso jamais vai acontecer. A palavra de Deus fala, olha, quem está de pé, cuide para não cair. Um dia o rei Davi, ele estava ali na sua casa, mandou os seus soldados para a guerra e ele ficou ali. A primeira coisa que já está errada, porque o pastor tem que estar no meio das ovelhas. O comandante tem que estar junto. Você não pode administrar um povo, uma paróquia, o que for, de dentro do seu escritório, do computador, olhando e tal. É preciso estar no meio. O Papa Francisco fala isso. É preciso que o pastor tenha o cheiro das ovelhas, que está no meio, que misture. E foi o primeiro erro do rei Davi. Mandou para lá e vou ficar aqui numa boa, aqui tranquilo, manda notícia para mim o que está acontecendo. Não era isso que acontecia sempre, ele estava sempre na frente, nos combates. E aí mandou os seus oficiais tal, e rei Davi ficou ali, acabou de almoçar, foi fazer a sua cesta, foi dormir, levantou da sua cama, estava passeando no seu terraço, lá do seu palácio. De repente ele olha lá de cima, uma casa lá embaixo, e uma senhora, uma mulher, tomando banho. E quando ele avistou aquilo, era uma mulher muito formosa, olha, deixou a sua função, a ociosidade, estava à toa, sem fazer nada, mente vazia, oficina do diabo. Ele deixou aquilo, ficou ali, à toa, olhando, viu. Os olhos são a janela da alma. Aquilo que você viu, uma mulher formosa, desejou aquela mulher. O outro pecado, a ociosidade, o desejo e o desejo do adultério, do pecado. Desejou aquilo e falou, que mulher é aquela? Que mulher bonita, perguntou para os seus secretários ali. É Betsabeia, a mulher de Urias, o Hiteu, que está na guerra, está comandando. O rei Davi falou, mulher bonita. Mandou buscar aquela mulher. Desejou a tentação, da tentação passou para a ação.
mandou trazer. A mulher veio, ele era o rei, tinha que obedecer, ele dormiu com aquela mulher. Realizou o seu desejo e ela voltou para sua casa. O tempo passou e o rei Davi tinha ali centenas de mulheres concubinas, tal. Era mais uma. Então, logo deixou para um lado lá, realizou o que ele queria e pronto. Dali a pouco, ela manda um recado para o rei Davi, uns meses depois. Estou grávida. Aí falou, e agora? Como que eu faço? Agora eu estou perdido. Como que eu vou fazer com essa situação? E ali, ele pegou e falou, já sei, vou mandar chamar o seu marido, né, Urias. Urias dorme com ela e fica como se o filho fosse dele. Aí mandou um recado para que trouxesse Urias. Eu acredito que ali alguém deve ter comentado, tal, porque todo mundo estava vendo o que estava acontecendo por ali. E chegou, o rei Davi mandou chamar Urias, perguntou como que estava no combate, como é que estavam as coisas. Ele falou para ele, pegou, os dois jantaram junto, tal, e pegou e falou, agora você vai para sua casa para você descansar. E os soldados que vieram com Urias ficaram na porta do palácio ali, mas Urias falou, não vou para minha casa, vou ficar aqui. E aí falaram para o rei Davi, ó, ele não foi para a casa dele, ficou aqui. No outro dia mandou chamar de novo, eles foram almoçar, jantar e mandou servir muita bebida para ele, para que ele ficasse tonto e fosse para casa. Ele bebeu muito, mas não foi para casa. Acredito que ele sabia o que tinha acontecido, senão ele teria ido para casa. Ele ficou ali e não quis ir. Quando ele viu, o rei Davi viu que ele não ia, que não tinha jeito, pegou, fez uma carta para o seu general e dizendo, coloca Urias numa frente de combate, lugar mais perigoso para ele ser morto. E aí selou a carta, fechou e mandou que Urias mandasse. Era a sentença de morte dele. Olha, o erro dele fica à toa, a ociosidade, o desejo, o adultério e agora o assassinato. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa, um pecado vai empurrando o outro, empurrando. Ele não fica daquele tamanho, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E ali entrega. E o rei Davi manda que Urias leve aquela carta. Chegou lá, o general viu, colocou Urias na frente de combate, o lugar mais perigoso, e Urias é morto. Naquele combate vem a notícia que Urias tinha morrido, ali todo mundo chora, a esposa chora, tal. Ele é enterrado, espera passar um tempo, o luto ali, rei Davi mandou chamar Betsabeia, colocou como mais uma das suas concubinas. E ali estava ela grávida, tal. E ali um dia, Deus toca o coração de um profeta, Natã. E Natã, então, vai até o rei Davi e diz para ele, aconteceu uma coisa terrível e eu preciso da sua sabedoria, como agir nessa situação. O que é que houve? Nós temos uma pessoa aqui que ele tem centenas de ovelhas. E tem um vizinho dele que tem uma ovelha só. E chegou um pessoal para almoçar na casa desse que tinha muitas ovelhas. Ele mandou que buscasse a ovelha do vizinho e matasse essa ovelha para fazer o seu banquete. Ele tinha muitas ovelhas. O que a gente faz com um homem desse? Perguntou para o rei Davi. Morte a esse homem! Morte a esse homem! E Urias falou, esse homem és tu. Esse homem és tu, Davi. O Senhor tinha centenas de mulheres, concubinas, esposas, e deixou todas essas, foi buscar a única que seu amigo tinha. E você agora acabou com a vida dele, com essa. Você é essa pessoa. Olha, gente, Deus, nós muitas vezes ficamos apontando o dedo, morte a esse homem, morte, quando no fundo nós estamos fazendo coisas piores.
São Francisco dizia: qual pecado que eu não cometo porque eu não tenho ocasião? Se eu tivesse, eu cometeria. Você vê uma pessoa numa situação errada, fala: será que se eu tivesse no lugar dele eu não faria a mesma coisa? Será que eu sou melhor do que ele? Nós achamos que somos melhores, mas se tivesse naquela situação, talvez fizesse coisas piores. E aí veio toda uma situação, o rei Davi pedindo perdão, escreve aquele salmo miserere, o Salmo 50, pedindo perdão. Senhor, tal, miserere, misericórdia, piedade, tal, não sou melhor do que ninguém, tem dó. E pedindo perdão, e ali escreve várias coisas. E Deus perdoa o seu pecado. Só que no final, essa criança, que era filho do pecado, essa criança, ela morre. E o rei Davi pediu muito, mas ele era o filho, o fruto de um assassinato, de uma morte, de um pecado, de uma situação irregular. Nossa vida é assim. Nós temos que ver que existe um pecado. E o pecado é o nosso afastamento de Deus. É o nosso rompimento com o plano de Deus. E hoje existe uma linha muito grande no nosso meio dizendo que nada é pecado, tudo é normal. Pecado não é moda, gente. Pecado é uma ofensa a um plano, a um projeto de Deus. É um rompimento com o plano de Deus. Eu quero outro tipo de vida. O rei Davi era aquele homem que vivia do louvor, cantando hinos, fazendo o Salmo 22, fazendo o Salmo 9, fazendo tantos salmos para Deus, glorificando a Deus. O dia que ele chega numa posição, ele inverte tudo. Olha o que a Bíblia diz. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu aquele pecado tão grave do assassinato, do adultério, aquelas coisas terríveis que ele fez. E nós pensamos, nós estamos isentos disso? Será que a gente não pode fazer a mesma coisa com o marido da nossa amiga, com a esposa do nosso amigo, com essa situação? A gente acha que é diferente, mas tem amor. Será que é amor ou é paixão? É muito diferente o amor da paixão, porque não existe amor em cima do sofrimento, da infelicidade dos outros. Isso não é amor, isso é paixão. Quando a pessoa só pensa nele e esquece dos outros. Nós temos que voltar o coração para Deus e falar: Senhor, me proteja, me guarde. Eu sou um homem pecador, eu não sou melhor do que ninguém. Um dia eu li um livro, chama O Mensageiro da Cruz. Era um livro feito para pregadores. E ele fala assim: muitas vezes quando você cometeu um pecado, Deus vai ficar muito mais feliz do que quando fizer uma obra boa. Aí fala: como assim? Como é possível? Porque quando você faz uma obra boa, você faz um altarzinho, talvez mais alto que o de Deus. Veja como eu sou bom, que obra maravilhosa que eu estou fazendo, que obra linda que eu estou fazendo. Toma a atitude do fariseu. Senhor, eu te dou graças que não sou como aquele. Eu jejuo 2 vezes a semana, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Veja como eu sou bom, Senhor. Mas aquele que batia no peito: tem misericórdia de mim, sou um grande pecador. Quando você comete um pecado, sendo um pregador, sendo um líder, um coordenador, você fala: eu conheço a Deus, e cometa um pecado desse. Eu não sou melhor do que ninguém. Piedade, Senhor, misericórdia de mim, porque eu sou um grande pecador. Meus queridos, fiquem com Deus até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.